Olá, paz e bem, salve Maria Imaculada! Como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 10 de agosto, hoje dia de São Lourenço, diácono e mártir. Vamos falar também um pouquinho sobre a vida de São Lourenço. E o Evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 12, versículos 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos meditar, refletir este santo evangelho de hoje e aproveitar e falar do santo do dia, São Lourenço, diácono e mártir. A sua vida fala justamente o que o evangelho de hoje nos ensina. Quem foi São Lourenço, diácono e mártir? Lourenço ele nasceu na Itália no século III e lá faleceu no ano de 258. Ele dizia que os pobres eram os verdadeiros tesouros da igreja e entre eles distribuiu os bens da comunidade antes de ser levado ao cruel martírio sobre a grelha incandescente. O seu nome é lembrado na primeira oração eucarística, o cânon romano. Vamos então buscar nesse santo São Lourenço, que é o padroeiro dos diáconos, as forças necessárias para enfrentar as adversidades do nosso dia a dia. Neste dia de São Lourenço, em que festejamos a sua santidade, o seu martírio, que não foram nem chicotes, nem algozes, nem chamas, tormentos e correntes que puderam contra a sua fé e amor ao Cristo. Lourenço, ele natural da Huesca, ele foi um diácono de bom humor que servia a Deus na igreja de Roma durante meados do século III. E conta a história que São Lourenço, como o primeiro dos diáconos, ele tinha uma grande amizade com o Papa Sisto II. Tanto assim essa proximidade, essa amizade que, ao ver o Papa indo para o martírio, falou: ó Pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? E o Papa Sisto II respondeu o seguinte: mais uns dias e te aguardo uma coroa mais bonita. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados, muitos pobres.
E diante da perseguição ali da época do imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da igreja. Então, o santo diácono pediu um prazo, pediu um tempo, e foi o suficiente para ele reunir os tesouros da igreja. E o que foi este tesouro que ele apresentou? Ele reuniu os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos, os pobres, todos os que a igreja socorria. E no fim do prazo que ele combinou com o prefeito, ele com um grande humor disse: olha, aqui estão os nossos tesouros que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Então o prefeito se sentiu traído com esta atitude de São Lourenço e sujeitou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente, numa grelha ardente, para ser queimado vivo. São Lourenço então sofreu um martírio no ano 258 e não parava de interceder, de rezar por todos. E mesmo assim, ali nas chamas, na grelha ardente, morrendo, ele encontrou no Espírito Santo força para dizer ali no auge do sofrimento na grelha: olha, pode me virar que já estou bem assado deste lado. A Roma cristã venera este santo e que, a exemplo de São Lourenço, que a gente possa ter esta fé fervorosa, que a gente possa viver como diz o Evangelho de hoje, o que nos fala o Evangelho de hoje, Jesus que fala aos discípulos: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, o que acontece? Ele continua só um grão de trigo. Assim também a nossa vida. Se a gente não quer se abrir à mudança, se a gente se fecha à transformação, porque Deus a cada dia da nossa vida quer realizar uma metanoia, uma transformação, quer nos converter diariamente, ir moldando o nosso coração. Sabe como o oleiro vai moldando ali o barro para formar um lindo vaso? Deus quer fazer isso com o nosso coração, com as nossas vidas. Mas será que estamos sendo rebeldes, não querendo que a nossa vida mude? Eu sou assim, deixa eu cuidar da minha vida, eu tenho os meus planos, não quero ficar preso, amarrado aos planos de Deus, a esses mandamentos, a tantas coisas, e a gente vai percebendo que o grão de trigo não vai mudando, e vai passando o tempo, ele vai continuando só um grão de trigo, não produz frutos. O que fala o Evangelho: se esse grão de trigo que cai na terra, se ele morre, então ele produz muito fruto. A gente tem que se deixar ser transformado, moldado, que Jesus possa ir nos convertendo diariamente e que a gente possa produzir muitos frutos. Deus conta com isso. Conta com cada um de nós, conta com os nossos frutos, com a nossa disponibilidade para alimentar uma grande multidão que ainda precisa do amor de Deus. Hoje somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Infelizmente, a maioria está ainda longe de Deus, da Igreja Católica Apostólica Romana. Está longe dos mandamentos. São ainda como esses grãos que não morreram, que estão ali fechados em si mesmos e não produzindo frutos. Vamos sim, então, a nosso exemplo, a essa nossa entrega, essa nossa disponibilidade, que a gente possa morrer a cada dia para a nossa vontade, para o nosso egoísmo, para o nosso pecado, para a nossa comodidade, para a nossa vaidade. Tantas coisas ruins, se nós não nos abrirmos para Deus. Vamos morrer para tudo isso e abrir o nosso coração, nascer para a vontade de Deus, para o amor de Deus, para que Ele possa ir nos moldando e produzirmos frutos do reino dos céus que precisam chegar a esta multidão. Nós vemos na internet, no YouTube, quantas pessoas com milhões e milhões de inscritos. E nós vamos ver o conteúdos ruins que estão trabalhando de maneira errada o coração das pessoas.
Ao invés de ir moldando a imagem e semelhança de Deus, estão distanciando mais e mais os nossos jovens, as nossas crianças do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Por isso nós temos que nos unir para produzir frutos do reino dos céus e alimentar tantas crianças, tantos jovens que estão sendo alimentados por esta indústria do mundo que quer nos afastar de Deus. Vamos rezar acima de tudo. Rezar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pedindo a intercessão de São Lourenço hoje, que viveu essa fé fervorosa, que não abandonou a sua fé mesmo diante do martírio, diante da perseguição. Ele que foi firme e esteve em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que a gente possa estar a cada dia em comunhão com o Espírito Santo de Deus, a cada dia ir morrendo para a nossa vontade e nascendo para a vontade do Pai. Muito obrigado pela sua companhia. E você gostou deste vídeo? Este conteúdo te fez bem? Te agradou? Deixe nos comentários aqui seus pedidos de oração, o que mais marcou neste vídeo aí para você. E que Deus abençoe você e sua família. Salve Maria Imaculada!